preciso entender um pouco do funcionamento cerebral para educar meus filhos? Os antigos não sabiam nada disso e criaram um monte de gente. Bom, o intuito desse vídeo não é te ensinar a educar os seus filhos, até porque eu ainda estou no início desse processo, mas aliar a jornada entre o conhecimento científico e o bíblico para te ajudar a evitar uma série de problemas que podem vir no futuro dos seus filhos, inclusive aí no começo da adolescência, ali no processo de puberdade. Pensando a longo prazo, eu já vi e vejo muitas situações tristes em que nem os filhos e nem os pais às vezes conseguem enxergar ou entender o que está acontecendo entre eles, que não conseguem ter conexão, ou porque se distanciam, ou porque não conseguem se sentir plenos. Eu estou lendo alguns livros e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que eu estou lendo aí do livro O Cérebro da Criança, do Dr. Daniel Siegel. Vamos lá então? Bom, os pais, eles sempre têm uma noção de conhecer ali a temperatura corporal dos filhos, né? Passou de 37, 37,5 estado febril. Estamos sempre atentos aí a questões de higiene, questões de saúde. Estamos preocupados em alimentar bem os nossos filhos, não é verdade? Mas a grande maioria, eu diria, ou ousaria dizer, 99% dos pais, de nós pais, não sabemos como o cérebro de uma criança funciona. E o que isso afeta, ou como isso pode me ajudar nesse desafio tão grande que é educar uma criança? Bom, o papel que o cérebro desempenha é essencial para qualquer ser humano ter uma boa vida, porque é responsável pela área do autocontrole, das decisões, do processo de aprendizagem, disciplina e assim por diante. Não entenda a disciplina só como limites, né? A disciplina, ela também é quando eu me disciplino a fazer algo. Ter disciplina para fazer algo. Bom, conhecer o cérebro dos seus filhos não vai te livrar de ter frustrações ou te impedir de errar na educação deles. Afinal de contas, somos seres humanos e, infelizmente, somos falhos e acabamos cometendo erro. Mas certamente vai te ajudar a ser mais assertivo e eficaz na sua maneira de educar e de ajudar o seu filho a se desenvolver, a ser um ser humano mais pleno, feliz, bem desenvolvido. Te ajuda a compreender melhor as atitudes dele. E entendendo ali as atitudes dele, você consegue canalizar a sua reação de maneira mais eficaz e que traga menos frustrações a vocês dois e que colabore aí para a saúde mental, emocional e social das crianças. O cérebro de todo ser humano é moldável. O livro do Dr. Daniel Siegel traz o termo plástico. À medida de mudanças que nós passamos, o cérebro, inclusive, ele muda a sua parte física mesmo, é visível, de acordo com as experiências e aquilo que o cérebro é exposto. Ele pode ser moldável e a criança é muito mais, né, moldável. Desse modo, o que os pais e os cuidadores fazem no início das suas vidas vão afetar demais a sua percepção das coisas, né? É extremamente importante e eu diria assim até que decisivo na construção de uma base para que eles tenham uma vida saudável. No livro do Dr. Daniel Siegel, O Cérebro da Criança, ele nos conta uma história de uma mulher que chamava Mariana, em que ela recebeu uma ligação terrível falando que a sua babá tinha sofrido um acidente de carro junto com seu filho. Né? Ela estava com o filho da Mariana. A babá teve um ataque, né, uma convulsão, e de repente o seu filho estava junto. Aconteceu aí o acidente, e aí a ambulância, a polícia foi lá. O garotinho ficava respondendo Iá, Iá, Ió, Ió. Iá era a maneira que ele chamava babá, e o Ió, Ió era de sirene. A babá ficou bem, foi medicada, ficou um tempo no hospital. E o Dr. Siegel nos conta que esse menino ficava várias vezes repetindo, né? Ah, esqueci de dizer, ele tinha 2 aninhos. Esse menino ficava assim, Iá, Iá, Ió, Ió, Ió. E a mãe dele
teve essa sensibilidade de entender o que estava acontecendo. E aí, vocês já vão entender o que ela fez. Ela ficava, filho, a Iá se machucou. O que aconteceu com a Iá? Ele simulou ela passando mal. Ela passou mal. E aí, o que aconteceu? Ele ficava, ió, ió. E isso, a ambulância veio e levou ela para o hospital. Lembra que a gente foi visitá-la? E ao longo dos dias, ele repetiu isso várias vezes, mas ao longo dos dias isso diminuiu. E quando a Iá voltou, tava tudo bem. O que essa mulher fez? Né? Ela podia muito bem ter falado, não, filho, vamos lá tomar um sorvete, vamos mudar de assunto, vamos desconversar. Igual eu escutei uma vez de um pai, muito bem intencionado assim. Existem alguns assuntos que a gente não tem que ficar tocando. E aí eu falei pra esse pai, mas é importante você saber como seu filho se sente em relação a isso. O fato de você não perguntar ou não querer saber não faz o seu filho não sentir. O que essa mulher fez? Ela pegou a parte emocional, porque o menino se assustou com a mãe, a babá passando mal. Ele se assustou com as sirenes e a polícia. E a Iá, que ele amava tanto, foi tirada dele por um tempo. Ele poderia ter desenvolvido fobia de entrar em carro, medo de policiais, ambulâncias, né, de socorro. Ele podia ter sofrido aí o baque de ficar longe da Iá, que era a figura tão amada ali por ele. Mas quando essa mãe ajuda ele a repetir várias vezes a história, o cérebro dele vai criando uma série de conexões que vai enxergando a situação não só da maneira emocional, mas racional. Você acha que eu tô falando bobagem? Quantas vezes você vivenciou uma situação que pode ter sido até traumática, foi um choque para você, e de repente, quando você percebe, você fala, nossa, mas não era para tanto, por que eu fiquei chateado por causa disso? Ou, nossa, eu não precisava ter tido essa reação, foi irracional, por quê? Existem duas partes do nosso cérebro. Eu vou ser um pouco superficial nesse primeiro vídeo, mas se você quiser, escreve aqui nos comentários se você deseja mais vídeos como esse. A gente vai se aprofundando no assunto, eu vou compartilhando com vocês aquilo que eu estou estudando e me aprofundando. A parte esquerda do cérebro é responsável pela parte lógica, racional. A parte direita é responsável pela parte criativa, pela parte racional. E aí, o que é? O cérebro tem aproximadamente por volta de 10 bilhões de células cerebrais, os famosos neurônios. A cada experiência que nós temos, essas células elas são ativadas a estabelecer novas conexões. E isso ajuda-nos e interfere, influencia na nossa maneira de perceber o sentimento, a visão, a audição. E aí, por que a experiência ela é tão importante? A experiência molda o cérebro. Por causa dessas conexões que acontecem. Tá, mas o que de tão maravilhoso a Mariana fez? Ela relacionou a emoção que ele estava sentindo com a racionalização. Ela estabeleceu conexão entre o lado direito e o esquerdo do cérebro. Quando ela conversa sobre como o menino estava se sentindo, menininho de 2 anos, gente, quando ela fica repetindo a história, as conexões cerebrais desse menino, por mais que não estejam prontas, porque o cérebro vai ficar pronto ali por volta dos 20 anos, e já foi comprovado em pesquisas que mesmo idosos, eles também são suscetíveis à mudança cerebral. Então a gente está em constante mutação. Mas na infância, especificamente, vai determinar a maneira como essa pessoa vai ver a vida ali na adolescência, na vida adulta. Eu não estou falando que é impossível mudar, mas pode trazer desconforto, uma visão equivocada, uma autoestima baixa ou uma autoestima muito superior. Por isso é muito importante a gente sempre conectar a parte racional com a parte emocional dos nossos filhos. A palavra-chave é integração. Precisamos ajudar os nossos filhos a relacionar a parte esquerda, parte mais lógica, com a parte emocional. Nos últimos anos, o desenvolvimento aí da ciência, da neurociência e da tecnologia
de tomografia cerebral já mostrou que o que molda o cérebro é a experiência, é aquilo que eu falei para vocês, que de acordo com as conexões que os nossos neurônios estabelecem, até a questão física do nosso cérebro, ela é alterada. Bom, confesso para vocês, não sou uma especialista em biologia, né, nem sou da área da saúde, talvez você não esteja pensando que isso tem alguma coisa a ver, ou que isso possa te ajudar a entender como educar o seu filho. Bom, ao longo dos anos, lidando com filhos de várias pessoas, né, por causa da minha profissão, eu percebo que nós pais, muitas vezes, estamos muito preocupados em prover comida, higiene, saúde, educação no sentido de escolarização, ensinar o que é certo e o que é errado, mas a gente acaba não conseguindo investir na vida emocional dos nossos filhos. Muitas vezes porque muitos de nós, os nossos pais não tinham essa consciência. E outra, a gente está meio que no modo de sobrevivência, ainda mais com essas crises que estamos vivendo, não é verdade? A luta para ganhar o pão, aí os pais chegam em casa cansados. É muito difícil você ter tempo para estudar, para analisar. Às vezes é até difícil você gastar um tempo de qualidade com seu filho, não é verdade? Porque você está tão esgotado que você quer e precisa descansar. Bom, e se eu te disser que para você entender como o seu papel é importante em quem o seu filho vai se tornar, como as suas atitudes pesam em que tipo de adulto seus filhos vão se tornar e pode evitar ou gerar algum problema, eu quero te mostrar que você não precisa separar um tempo específico. Agora eu vou passar tempo com você. O ideal é que seja, né? É importante. Mas você educa o seu filho, você ensina o seu filho vivendo. Na hora do jantar, se você demonstrar interesse pelo que realmente aconteceu na escola, pedir para ele repetir, para você entender o que aconteceu, isso tá moldando aí, tá relacionando a parte lógica com a parte emocional. Que você esteja assistindo um telejornal, qualquer coisa na televisão. Quando você tá comentando, você tá ali estimulando a parte direita e esquerda do seu cérebro e do cérebro. A Bíblia vai nos dizer lá em Deuteronômio 6:7 o seguinte: ensine-as com persistência, converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então aqui a gente tem uma constatação bíblica e científica. Você precisa, mesmo com a correria do dia a dia, quando vai dar banho, ou quando vai mandar tomar banho, ou na hora de fazer a refeição, ou quando o seu filho está te ajudando a limpar a casa, você precisa ouvir e você precisa usar esses momentos para ensinar, né? Mais importante também do que as suas palavras é o que ele vê você fazendo. Mais importante do que ensinar seu filho, por exemplo, que o dia que ele casar ele precisa respeitar o cônjuge, é ele ver você respeitando o cônjuge. Dessa maneira, ele associa a racionalidade do que você está falando, a lógica das coisas, com como ele se sente ao ver a sua mãe, ou o seu pai, ou madrasto, padrasta sendo respeitado. Não adianta você ensinar os seus filhos, olha, você tem que respeitar as pessoas. Mas às vezes nós, como pais, usamos da nossa super autoridade e os desrespeitamos. Os tratamos com grosseria, a gente acha que a gente está acima do bem e do mal porque nós somos pais e nós não estamos. Deus realmente delegou autoridade sobre nós. Isso é um fato. Eles estão se desenvolvendo e nós vivemos coisas que eles ainda não viveram. Com certeza a experiência pesa muito. No entanto, não é por isso que eu preciso humilhar meu filho ou para me sentir superior eu preciso rebaixá-lo. Né? Há muitas pessoas que às vezes tiveram uma infância muito rígida e que quando elas se tornam pais, elas querem também, não porque pensam assim, preciso educar meu filho a ensinar os preceitos para ele, direcionar. Mas às vezes assim, agora é minha vez de exercer autoridade, agora eu vou ser o poderosão. E isso não é saudável. A gente precisa pedir orientação para Deus e ensinar vivendo, ensinar sendo exemplo. Bom, eu espero... Ah lá, minha filhotinha. Eu espero ter te ajudado a pelo menos olhar para a educação de filho por um outro prisma. Que você... Oi, meu amor!
que você se preocupe em suprir seu filho emocionalmente e também, né, que você o ajude a desenvolver a sua parte cerebral. Bom, esse vídeo nós queríamos dar apenas uma introdução do que nós podemos tratar aí daqui por diante. Ser pai e mãe é um papel muito importante e fundamental, né, filha? Né? Um ótimo fim de semana, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.